Olá, nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, saudáveis. Vamos voltar aqui para o capítulo 3, a gente estava retomando 2, mas agora a gente vai voltar para o 3, lá na página 93 a gente vai falar de feixe de retas paralelas e em seguida do teorema de Thales, tá? Então aqui a gente tem 3 retas, lembrando que a gente nomeia reta com letras minúsculas, então eu vou colocar aqui R, S e T. A letra que você escolher, desde que seja minúscula. Aqui eu tenho 3 retas paralelas. Como é que eu sei que as retas são paralelas? Quando eu vou prolongar até onde eu quiser, até o infinito, se você conseguir, vou prolongar e elas não vão se cruzar nunca. Outra forma de saber se são paralelas, para não precisar prolongar demais, é pegar uma régua e medir. Se as distâncias entre 2 pontos aqui, ó, aqui e aqui, forem as mesmas, então elas não vão se tocar, tá? Aqui, ó, distâncias são as mesmas, então elas não se cruzam, não se tocam, então elas são paralelas. O que é um feixe de retas paralelas? É um conjunto, é um grupinho. Então, se duas a duas elas forem paralelas, então eu tenho um feixe de retas paralelas. Por exemplo, se a reta R, eu tô dizendo para você que a reta R é paralela à reta S, e também que a reta S é paralela à reta T, então eu posso dizer que R é paralela a S, que é paralela a T. Ou seja, isso daqui é um feixe de retas paralelas. Eu posso traçar, na verdade eu posso e vou traçar aqui uma reta transversal. A teoria diz que se tiver uma reta que toca em R, ela vai tocar também em S e T, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que retas elas podem ser prolongadas. Ah, professora, se eu fizer só assim, eu sei, até porque eu desenho a setinha nas pontas, eu sei que as retas elas podem ser prolongadas. Então, se toca R, também vai tocar S e T, porque elas são retas paralelas, tá bom? Então, se eu tenho uma reta transversal, que eu vou chamar aqui de A, se eu tenho uma reta transversal A que corta a reta R, ela também vai cortar S e T. E aí aqui, pessoal, a gente pode marcar uns ângulos que a gente vai ter entre a transversal e cada uma dessas paralelas. Aqui, gente, eu apaguei aquelas paralelas com a transversal e fiz só 2 paralelas, um pouco mais distantes, para a gente ter mais espaço para colocar aqui os ângulos, tá bom? Então, a gente tem as paralelas A e B e a transversal C. E aí, eu vou colocar os ângulos aqui, ó. Que eu vou chamar esse ângulo de A, esse ângulo de B, esse ângulo de C, esse ângulo de D. E aqui embaixo, E, F, G e H. E aí tem algumas coisinhas que a gente pode dizer sobre esses ângulos. O seguinte, a gente sabe que de A mais B aqui, ó, eu tenho um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, tá bom? Então, eu sei que o ângulo A mais o ângulo B dá 180. Também sei que B mais C dá 180. Certo? Então, também eu posso dizer isso para C e D, para A e B, para E e F, F e G, G e H, H e E, tá? Posso dizer para todos esses 2 a 2 que fazem parte de um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. A mais B vale 180. B mais C vale 180. B eu sei que é igual a B, certo, pessoal? Então, eu posso dizer também, já que B tem o mesmo valor de B, eu posso dizer aqui, ó, através disso aqui, que o ângulo A é igual ao ângulo C. Isso aqui, se você não se lembra, é aquela propriedade que a gente diz OPV. Ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui eu tenho A e C são opostos pelo vértice, então eles são iguais. B e D são opostos pelo vértice, então eles são iguais. E a gente representa
Quando eu quero dizer igual, eu coloco o sinal de igual. E a gente costuma dizer também congruente. O que é ser congruente? Ter o mesmo valor, ter a mesma medida, ser igual, tá? Então, igual com um tiozinho em cima. Então, A e C são congruentes, porque eles são OPV. Quem mais que é OPV? B e D são OPV. Aqui embaixo, E e G são OPV, ou seja, opostos pelo vértice. E F e H, que também são OPV. Então, esses são os ângulos opostos pelo vértice, eles têm mesma medida, eles têm mesmo valor. Então, sempre que você tiver uma situação dessa, não necessariamente de retas paralelas, eu poderia ter só uma reta com uma outra reta cortando, eu posso dizer, são opostos pelo vértice. Eu posso marcar um ponto aqui de interseção entre essas duas retas, então os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Eu vou ter também os ângulos correspondentes. O que quer dizer? Eu tenho paralelas e eu tenho uma transversal que está cortando as duas. Ela vai cortar da mesma forma. Então, o ângulo A é correspondente ao ângulo E. Opa, coloquei B. O ângulo A é correspondente ao ângulo E. Eles estão na mesma posição em relação à transversal, tá? O B, ele é correspondente a F. Então, eles também vão ter o mesmo valor. O D é correspondente ao H. Também vai ter o mesmo valor. E o C é correspondente ao ângulo G. Tem também o mesmo valor. Então, ângulos correspondentes. A corresponde a E, D corresponde a H, B corresponde a F e C corresponde a G. Mesmo valor, são congruentes, são iguais. A gente vai ter também os ângulos alternos e internos. O que é alterno? Alternado, que está em posição trocada. Se é interno, é pelo lado de dentro, tá? Entre as paralelas. Se é alternado, é trocado. Então, aqui, ó, o C é congruente, é igual ao E. E o D é congruente, é igual ao F. Esses são os alternos internos, então, para o lado de dentro. Eu vou ter também, já que a gente já está falando de alterno, eu vou ter os alternos externos. Lembrando que alterno é o que está em posição trocada, externo está fora das paralelas. Então, eu vou ter o A congruente ao G, como alternos externos, e o B congruente ao H, como alternos externos, certo? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre os ângulos colaterais, internos e externos. Interno tá dentro, tá? Entre as duas retas. Colateral é que tá do mesmo lado, tá? Então, eu vou dizer aqui, ó, aqui você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque eu não estou dizendo, eu não vou dizer que eles são iguais. Eu vou dizer que eles são suplementares. Então, C mais F são os colaterais internos. A soma dos dois é igual a 180. Como é que eu sei disso? Eu sei que F e B têm o mesmo valor, que eles são correspondentes, certo? Então, B mais C dá 180, o F mais C também dá 180, certo? Se eu pegar lá do outro lado, a mesma coisa. D mais E é igual a 180. Então, os colaterais internos, eles são suplementares. A soma deles dá 180 graus, certo? Os colaterais externos, a mesma coisa, tá? Do mesmo lado, externo, D mais G dá 180 e A mais H
também dá 180. Eu poderia fazer como A mais D eu sei que dá 180 e E mais H também dá 180. Eu sei que A e E são correspondentes, então eu posso dizer isso daqui, tá bom? E aí, continuando, pessoal, lá na página 95 a gente tem propriedade do feixe de retas paralelas. Então, eu desenhei aqui 4 paralelas, sendo essas 3 com mesma distância, 2 a 2, tá? Coloquei distância 1 aqui, e essa última tem uma distância maior dessa anterior aqui. Tá bom? O que a gente pode observar? Se a gente pegar a régua mesmo, se for feito direitinho, né, em escala, medidinho direitinho, e esse valor for igual a esse valor aqui também vai ser igual a esse, tá bom? Esse valor aqui é 1/3 desse, esse valor também vai ser 1/3 desse. Eu quero dizer que elas são proporcionais. Tá? Se eu pegar lá de cá, lá de lá, lá de cá, lá de lá, eles têm uma certa correspondência. Aqui, ó, se eu fizer 1 sobre 1, vai dar 1. Se eu fizer 1,2 sobre 1,2, vai dar 1. Então, tem essa proporção de 1 para 1. Se eu fizer 1 sobre 3, eu tenho 1/3. Se eu fizer 1,2 sobre 3,6, eu tenho 1/3 também. Então, elas são proporcionais. Daqui que a gente introduz o teorema de Tales. E aí, pessoal, eu dei uma mudadinha aqui, tá? Tirei os valores numéricos e coloquei os pontos pra gente poder fazer uma fórmula genérica, tá? O teorema de Tales diz assim, ó. Se um feixe de retas paralelas determina segmentos de reta congruentes sobre uma reta transversal, então ele também determina segmentos de reta congruente sobre qualquer outra transversal. Ou seja, eu tenho as paralelas e eu tenho uma reta que corta aqui. Então, se eu tiver a outra reta cortando, independente da posição, aqui eu tenho uma que está reta, que está formando 90 graus, e outra inclinada. Então, os segmentos são proporcionais, os segmentos correspondentes são proporcionais. Então, pelo teorema de Tales, eu posso dizer que o segmento AB está para o segmento BC. E aí eu posso dizer aqui que o segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento EF está para o segmento FG. Só assim? Não, eu posso dizer também que AB está para AD, desde que eles sejam os correspondentes, tá bom, pessoal? AB está para AD ou AB para CD também posso, assim como correspondente a AB é F, correspondente a AD é H. Então, eu vou sempre usar os correspondentes de um lado e do outro. E aqui eu vou fazer uma multiplicaçãozinha cruzada, tá? Então, eu vou usar a razão em proporção. Aqui eu tenho uma razão, AB está para BC. Aqui eu tenho outra razão, EF está para FG. E isso aqui tudo forma pra gente uma proporção. Geralmente vai vir 3 valores pra gente encontrar um quarto valor. Por exemplo, 1 e 1, 2 e x. Então, óbvio, né, que vai ser 2 também, porque eles são iguais, mas nem sempre são iguais, tá? Então, 1 sobre 1 igual a 2 sobre x. Multiplicando cruzado, x é igual a 2. Encontrei o valor de x. Vai ter lugar que vai ter um vale x, o outro vale x mais 3, tá? Mas sempre você vai montar assim, razão e proporção. E aí, pessoal, só para concluir, lá na página 101 fala de algumas aplicações do teorema de Tales que serve também, por exemplo, para um triângulo. Então, eu vou mostrar aqui, vou colocar aqui para vocês verem essa figura desse triângulo aí da página 101, tá? Então, eu tenho o triângulo. E aí, eu vou pegar esse triângulo e vou dividir com as paralelas. Então, as paralelas são cortadas pelas transversais, que são 2 lados do triângulo, o terceiro faz parte das paralelas, e aí eu posso fazer essa relaçãozinha também, tá? Tal para tal, tal para tal. Aqui nesse caso seria a R está para RS, assim como a R' está para R' S', tá bom?
E por fim aqui, o teorema de bissetriz do ângulo interno do triângulo. Ele diz que em todo triângulo há bissetriz. O que é a bissetriz? Segmento que divide o ângulo ao meio, em duas partes iguais. A bissetriz de qualquer ângulo interno divide o lado oposto a ele em duas partes proporcionais aos lados que formam esse ângulo. Então, eu posso dizer, aí no caso, olha aí a figura, que BD está para DC, assim como AB está para AC. Então, eu peguei o ângulo A e dividi ao meio. Os ângulos que ele chamou aí de 3 e 4 são ângulos iguais. Então, eu posso dizer que a base BD e a base DC são proporcionais a AB e a AC, como você pode ver aí na figura. Também pode usar essa relação de Thales para triângulos. Ok, pessoal? Então é isso, espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido. Se ficar qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail ou lá no grupo de dúvidas, tá bom? Tchau, tchau!